mais uma vez vou dar boa noite a ela, dizer a paz do Senhor, muito obrigado. Tá conosco aqui, Thaís, você e seu esposo, Deus abençoe vocês. E como eu digo sempre, deixa Deus te usar, minha irmã, Amém. e tá contigo a palavra. Amém. A paz do Senhor para você, amado ouvinte. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, né, de estar aqui nessa noite, principalmente falando de um tema que é tão importante nos nossos dias, né, que é sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento. Como a gente estava conversando, eu tô tendo a experiência engatinhando agora, são 8 meses de casado, mas assim, falar sobre família é algo que eu acredito que agrada a Deus, porque a família ela mora no coração de Deus. A família é um plano de Deus para nós, então é muito importante. O tema que foi proposto para ser falado nessa noite é sobre algumas famílias notáveis, né? Mas para a gente primeiro falar sobre essas famílias notáveis, essas famílias que tiveram destaque na Bíblia, primeiro a gente tem que ressaltar que a Bíblia, ela sempre deu valor à questão genealógica, né? Então a gente às vezes não entende, mas tem aquele nome lá, fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano. O povo judeu, eles têm esse costume de valorizar essa questão da genealogia e valorizar essa questão, né, de descendência, de geração, uma geração até a outra geração. E são coisas importantes. E por que isso é importante para o tema de hoje? Porque quando a gente vê histórias de tantas pessoas ali que a gente vê, vocês citaram aí no Desafio Bíblico também, alguém que eu acho que vai chegar aqui também nesse momento, eu vou falar mais tarde, mas por enquanto, deixa só eu falar um pouco, né, sobre essa questão. E os judeus, eles valorizavam porque, por exemplo, algumas pessoas, alguns sacerdotes foram excluídos porque não estavam na lista de genealogia. Então isso é importante, porque a gente como ser humano, a gente precisa ter uma referência. A gente precisa e a gente tem dentro de nós a necessidade de saber de onde nós viemos, né? Para onde nós vamos. E quando a gente vai de geração em geração e vai voltando, a gente vê que tudo vem de Deus, né? Ele criou Adão e aí de Adão vai indo até as outras famílias e vai surgindo várias famílias. Uma família notável, que essa lição chama muita atenção, é a lição 4 do estudo bíblico que foi passado, é a família de Josué. Josué é um personagem bíblico que eu gosto muito porque ele é um exemplo de homem comprometido com Deus. E ele tem um destaque na Bíblia porque ele fala muito, ele leva o povo a buscar a Deus, ele leva o povo a viver uma vida de santidade com Deus e ao mesmo tempo ele também leva a sua casa a viver dessa forma. Não diz, não diz exatamente quantos filhos Josué teve, não diz exatamente se eram filhos homens, mulheres, o nome da esposa, não diz. Mas um fato importante, uma citação de Josué, lá em Josué capítulo 24, 15, diz o seguinte: eu e a minha casa, ou seja, eu e minha família, serviremos ao Senhor. E essa frase aqui nos diz muitas coisas. Primeiro que é uma decisão. Servir ao Senhor com a sua família é uma decisão, é uma escolha. E por que isso é tão importante? Josué passou ali todo o tempo como líder, ensinando ao povo, ensinando as pessoas as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Ele foi chamado para guerrear, mas quando Josué é chamado, o Senhor diz: medita na palavra, na minha palavra, de dia e de noite, ensina meus mandamentos, ensina minhas leis, fala ao meu povo. E eu acho interessante que chega um momento em que o povo de Israel era um povo que dava muito trabalho, era um povo muito rebelde. E o que me toca e o que me chama a atenção é que ele fala bem assim: olha, vocês decidam a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses dos povos que a gente conhece, que a gente tem lutado contra, que a gente tem vencido, ou se vocês querem servir ao Senhor. E aí, o que é que eu entendo, o que é que eu aprendo com isso? Que a base de qualquer família é servir ao Senhor. Porque assim, no Jardim do Éden, antes era tudo perfeito, era tudo bonito, mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo, em que o pecado, por meio de Eva, por meio do pecado de Adão e Eva, entra no mundo,
a família foi a que mais sofreu. Porque ali, aquele relacionamento que era perfeito, aquele relacionamento, não existia preocupação com conta, não existia preocupação com filhos ainda, não existia preocupação com nada, eles não precisavam trabalhar, eles viviam literalmente no paraíso. Era um paraíso. E a partir do momento que o homem peca, a família toda sofre. E a partir daquele momento em que eles são expulsos, eles começaram a ter muitas demandas. Então o homem começa a ser voltado para o trabalho, a mulher já vai sendo voltada para criar os filhos, e aí já começa aquelas coisas difíceis que todo relacionamento tem. E é por isso que servir ao Senhor é tão importante. E é por isso que essa decisão que Josué fala, essa frase que é tão conhecida no meio, de eu e minha casa serviremos ao Senhor, é algo fundamental. E você, ouvinte, que está ouvindo nesse momento, entenda isso. Talvez você já tentou de todas as formas salvar, estruturar a sua família. Tem muitas pessoas que procuram terapia, ajuda, é importante em muitos momentos. Tem muitos casais e famílias que procuram de todas as formas. Mas eu quero te dizer que a única forma em que a gente consegue salvar a nossa família, ou voltar, fazer com que a nossa família seja o verdadeiro, volte a ser o Éden que Deus planejou para nós, é ter o Senhor como centro da nossa família. E é por isso que Josué e a família dele foi tão notável. Porque a gente não vê falando muito deles, mas a gente entende que ali existia alguém que decidiu ordenar a sua família, decidiu ensinar a sua família nos caminhos do Senhor. E o interessante também, quando a gente vai falar um pouco mais sobre Josué, é que quando a gente vê, né, que realmente, como é que eu posso, então, como é que eu posso servir ao Senhor? Eu só consigo servir ao Senhor na igreja porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas que são um tipo de pessoa na igreja e quando chegam em casa são totalmente diferentes. Como se você conseguisse, por exemplo, você tem uma profissão, você é médico. No seu trabalho você é médico, no seu trabalho você é professor, no seu trabalho, mas quando chega em casa, muda de personagem. Porque ali já é o esposo, a esposa, o pai, o filho, muda de personagem, muda de característica. Mas o cristão não. O cristão, ele tem que ser cristão no seu lar, ele tem que ser cristão no seu trabalho, e ele tem que ser cristão aonde ele estiver. E o que está faltando muitas vezes em muitas famílias é isso. Existem pessoas que estão apegadas a tanto a religiosidade que só conseguem ser cristão dentro da igreja. Só conseguem ser igreja para o seu cônjuge, igreja para os seus filhos. Só conseguem ser no templo, quando o que o Senhor quer é que na nossa casa ele tenha espaço especial, é que na nossa casa ele seja o centro, é que no momento que a gente como casal não consiga saber qual decisão tomar, que o Senhor seja o centro realmente. Então, o que o Senhor quer é realmente se relacionar conosco. Eu fico imaginando que toda tarde, no Jardim do Éden, Deus descia para falar com Adão e Eva. Então, imagine que coisa maravilhosa se essa presença gloriosa fosse diariamente no nosso lar, se a gente tivesse o prazer de fazer o culto doméstico, se a gente tivesse o prazer de tornar a nossa casa também uma igreja, mas não igreja no sentido litúrgico da liturgia, mas da presença do Senhor se fazer presente, de no nosso lar ter a presença do Senhor assim constante, ter a presença do Senhor de forma que as pessoas que entrem naquele lar, naquela casa, sintam a diferença. Então, quando Deus fala com Josué e dá instruções a ele, Josué, você vai ser bem sucedido, você vai ir muito bem, mas medita na minha palavra. Ensina minhas leis. E tem muitos pais, porque muitas famílias não conseguem ser notáveis. Até são notáveis no mundo profissional, até são notáveis nas suas carreiras, mas não conseguem ser notáveis dentro de casa e às vezes têm perdido as guerras dentro de casa porque não ensinam aos seus filhos. Tem muitos pais que se preocupam com que faculdade meu filho vai estudar, com que curso meu filho vai fazer, qual é a profissão que meu filho vai seguir. E muitas vezes tem deixado de lado algo tão importante que é a vida espiritual. Não que você não possa
estudar, você não precisa trabalhar. Não que você não tenha que ter essas questões. Sim, nós temos que ter, nós temos que buscarmos em Deus aquilo que Ele quer para nós. Mas o que eu quero dizer é que tem tantas pessoas que estão cuidando tanto de outras áreas que esquecem de ensinar aos seus filhos, ensinar a palavra do Senhor mesmo. Tem deixado isso para o papel da igreja, tem deixado isso para outras pessoas, mas não sintam com os filhos para ensinar. E é por isso que a gente vê que depois os filhos crescem, se afastam do caminho do Senhor, vão por caminhos que são tristes, por caminhos que não deveriam ter ido. E a própria palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando ele crescer não vai se desviar dele. Então é responsabilidade nossa, é responsabilidade de vocês como casal, é responsabilidade nossa também. Quando tivermos os nossos filhos, ensinarmos eles sobre o Senhor, a amar a Deus, a querer mais de Deus. Porque uma família que é estruturada na rocha, eu digo isso porque eu vim de um lar cristão. Eu vim de um lar em que meus bisavós, eles eram cristãos. E ensinaram a minha avó, minha avó ensinou ao meu pai. Então, assim, eu lembro que uma vez eu perguntei ao meu pai, eu tinha 5 anos, e eu vi o arco-íris. E eu perguntei a ele assim: pai, o que é isso? E aí meu pai me explicou o que era o arco-íris, contou a história bíblica. E quando ele contou, eu disse assim: eu quero ir na igreja. E ele me prometeu que levaria na igreja. E no dia que ele me levou na igreja, foi até na primeira igreja batista, eu tinha 5 para 6 anos, mais ou menos quase 6 anos. E eu lembro que, hoje eu não lembro muito, porque já tem muito tempo, eu tenho 30 anos hoje, então são 24 anos já. Eu lembro que aquele pastor falava sobre Jesus e sobre o amor dele. E era uma pregação muito bonita, que tocou muito ao meu coração. E ali eu levantei a minha mão, fiquei em pé no banco e levantei minha mão porque eu queria aceitar Jesus. E aí meu pai olhou pra mim assim: você tem certeza disso? E eu falei assim: eu tenho. Eu tinha 6 anos. Mas aquela palavra ali tocou meu coração. E o que eu quero dizer com isso? Porque eu estou usando esse exemplo. Porque nós, como pais, mães, como família, muitas vezes a gente tem deixado de lado essa preciosidade que é o Evangelho. O Evangelho é genuíno. E às vezes a gente não fala dentro do nosso lar porque a gente acha que não tem necessidade, que a gente acha que vai ser algo chato, que a gente acha que vai ser algo que a criança não vai entender, que a gente acha que não, já tem um momento de culto, já tem um momento ali de ir para a igreja, de adorar o Senhor. Em 8 meses, e Cleiton pode confirmar isso, em muitos momentos no nosso lar, a gente teve que realmente chegar e fazer o culto doméstico e orar junto e buscar o Senhor junto para que a gente encontrasse a solução. São 8 meses. Mas uma família, ela só fica de pé. Então, eu não estou falando daquilo apenas porque está no texto bíblico. Eu estou falando porque eu tenho vivido isso, da gente fazer o culto doméstico na nossa casa. E a gente vê o trabalhar de Deus, e a gente vê Deus nos direcionando, e a gente vê Deus trabalhando, e a gente vê Deus falando conosco de forma poderosa, mostrando a nós o que Ele quer para nossas vidas. Então, hoje em dia, tem faltado muito isso no lar. Hoje em dia, o que é que as pessoas fazem? É no celular, com tantas coisas. E não que a gente não deve tirar um tempo para se divertir, para ter o nosso momento. Mas Jesus, ele precisa ser prioridade nos nossos lares. Chegou um momento que a gente está vivendo nos últimos dias em que não basta apenas nós sermos cristãos só de palavras. Nós só vamos conseguir, as famílias só vão conseguir vencer as tentações, as dificuldades, porque são dias difíceis. Lá em Timóteo a gente vê que diz que os últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos. E a gente vê, hoje, antigamente, um só trabalhava numa casa e sustentava a casa toda. Hoje, se você quer ter uma vida o mínimo digna possível, os dois têm que trabalhar. Então, realmente, são tempos trabalhosos em que a gente só consegue permanecer firme como família, como igreja, se a gente estiver
alicerçado no Senhor. Então, eu acho que o segredo de Josué, o segredo dessas famílias notáveis, não era algo extraordinário. Era algo que a gente tem que voltar à nossa essência como cristãos. Meu bisavô fazia isso. E eu acho interessante porque nós hoje seríamos referências para gerações futuras. Então, que referência nós estamos deixando? Que referência as pessoas olham para nós como casal, como família, como cristãos? Que referência as pessoas têm de nós? Né? Isso me faz pensar muito, porque uma família notável é uma família que chama atenção. Chama atenção por algo diferente. A gente sabe que hoje em dia, e no mundo, o que é o normal? O normal é o divórcio. Você tem que ser feliz. Se não está dando certo, se divorcie. É o que o mundo hoje diz. É o que as ideologias do mundo nos têm afetado. Tem afetado as igrejas, tem afetado os lares, tem afetado todas as pessoas. Então eu fico muito pensando nisso, Flávia, Alaine e Cleiton. Qual é a referência? Qual é a marca que nós vamos deixar para a geração que está vindo? Às vezes a gente pode não ter filhos, mas existem outras crianças que podem olhar para vocês e dizer assim, olha, eu quero ter um casamento abençoado como o de Alaine e Flávia. Ó, o casamento feliz é aquele ali. Ó, tá vendo? O segredo, a diferença de ter um casamento feliz é porque eles têm Jesus. Ó, eu chego, papai e mamãe, na casa de Alaine e Flávio e eles oram. E lá tá tocando louvores, e lá tem a presença do Senhor, e lá tem algo bonito, e lá tem algo diferente. Então, nós temos essa responsabilidade. Eu sempre acredito que Deus não nos dá nada em vão. Eu acredito que Deus não me deu Cleiton em vão. Deus não te deu Flávio, e Deus não deu Flávio a Alaine em vão. Ele nos deu o casamento com um propósito. Né? E quando a gente, como casal, como família, descobre os propósitos de Deus pra gente, é diferente. Faz a diferença na sociedade, faz a diferença em quem está ao nosso redor. Outra família, né, que eu acho interessante aqui, que fala, é a família de Elimeleque, Noemi, Ruth, Orfa. É uma família que passou por um momento difícil. É uma família que passou por um momento de luto. Nós sabemos que Elimeleque morreu, Noemi ficou viúva, depois seus filhos morreram, aquelas 3 mulheres ficaram viúvas. E a gente sabe que na sociedade de antigamente, daquela época, ser mulher na Bíblia era muito difícil. A gente sabe que a decisão era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade em que a decisão era do homem, em que o papel da mulher era gerar filhos, era dar descendência ao seu marido. E quando a gente vê que o papel da mulher é esse, porque é por meio da descendência que a gente perpetua nossos valores, perpetua nossas ideologias, que a gente se realiza mesmo, né? Os filhos são, como diz a Bíblia, os filhos são herança do Senhor, são bênção no meio da família. Então, o que é que acontece? Naquela época, a mulher que não tivesse filho e que não deixasse descendência ao seu marido, passava por situação muito complicada. Então, a gente vê histórias como a de Ana, que não podia ter filhos, e tá aí o desespero dela, porque ela não dava descendências ao seu esposo. Por mais que seu esposo fosse amoroso, por mais que seu esposo fosse bondoso, mas faltava algo. Às vezes, Alaine e às vezes Flávio, no casamento ou no relacionamento, as pessoas estão casadas, mas sentem essa sensação de vazio. Tá faltando algo. E muitas vezes esse algo que tá faltando, meu querido, você que tá nos ouvindo, é a presença do Senhor. Porque não adianta você ter tudo e você não ter a presença do Senhor. E eu acredito piamente que se Deus... talvez a gente não entenda pelos olhos nossos carnais, mas eu imagino ali, Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho. Deus deu o filho para Ana no momento certo. Mas se Deus desse antes, não seria um milagre. Não seria o profeta Samuel. Então, assim, quando você confia em Deus, quando você começa a descobrir quem é Deus e se alicerçar em Deus e escolher dizer assim, não, a partir de hoje, a minha vida
é direcionada por Ele, você entende que quando Deus não te dá algo, não é por maldade dele, não é por ruindade dele, mas é porque Ele tem um plano que é muito maior que nós. E é porque Ele quer gerar testemunhos em nós. Ele quer trabalhar em nós, no nosso meio, na nossa vida. Voltando à família de Elimeleque, aquelas mulheres então ficaram viúvas, não tinham filhos. Orfa volta para trás. A gente vê que Noemi e Ruth prosseguem juntas. E através daquele amor ali de família, num momento difícil que aquelas mulheres passaram, um momento de tragédia familiar, elas se mantiveram firmes como família, porque elas escolheram servir a Deus. A gente vê que Ruth faz uma decisão, né? É muito usado em casamento, mas Ruth faz uma decisão naquele momento. Teu povo vai ser o meu povo. Teu Deus vai ser o meu Deus. E aí a gente vê que Ruth vai junto com Noemi. E chegando naquela terra ali, eles conhecem Boaz. Havia a lei do levirato. E casa com Boaz. E tem o Obed, que é o avô de Davi. Então, a gente vê o quanto Deus, Ele realmente nos sustenta. Ele realmente cuida de nós. Deus viu que não era bom o ser humano estar sozinho. Deus viu que quando Deus olhou para o homem, Ele viu a necessidade do ser humano. Ele viu a necessidade de Adão. Então, Ele criou ela. Só que hoje, o que é que o mundo nos ensina? O que é que que o marido e a mulher são inimigos? Hoje os casais vivem como se fossem mais inimigos do que realmente amigos. Algumas ideologias que têm entrado no nosso, não no nosso meio, mas na nossa sociedade, e às vezes também no nosso meio como igreja, quando falo, tem feito essa destruição, família. Então, o que eu vejo é que hoje muitas pessoas estão dentro da mesma casa, dividem o mesmo teto, mas não sabem o que é ser família. E é por isso que é importante ter lições como essa, porque nós percebemos que Deus não criou a família em vão. Nos momentos difíceis a gente vê o quanto é importante estar ao lado do outro. E uma coisa que eu achei interessante aqui é que a lição vai falar sobre algumas famílias que passaram por tragédias, né? Da guerra do Vietnã. E quando foi feito um estudo, deixa eu só me situar aqui, porque o que faz uma família forte? Então foi feito um estudo em que se estudou durante vários anos 216 famílias que passaram por tremendas privações e que maridos e pais tinham servido na guerra do Vietnã, mas que apesar das adversidades mantiveram firmes como uma família. Vale a pena citar literalmente as conclusões que os pesquisadores chegaram em relação a essas famílias. Então eu vou citar aqui qual foram as conclusões que eles chegaram. Mantiveram sua integridade, esforçando-se para preservar a unidade familiar como uma unidade coesa. Quer dizer, será que hoje, como sacerdotes do nosso lar, nós temos tentado manter a nossa família unida, a nossa família coesa? Nós somos um. Nós somos um. O que faz mal para você vai fazer mal para mim. O que faz mal para Cleito vai fazer mal para mim. E o que faz mal para mim vai fazer mal para Cleito. O que faz mal para Flávia vai te fazer mal. E o que faz mal para você, Elaine, vai fazer mal para Flávia também. Porque nós somos um. E a gente precisa resgatar essa unidade. Porque somente na unidade é que a gente consegue vencer. Nenhum reino dividido contra si mesmo subsiste. Então, a partir do momento que a mulher quer ser a empoderada, a chefe do lar, e desrespeita o seu marido, que unidade está havendo aí? Não está havendo unidade. Não está havendo amor. Porque onde não há amor e respeito, não tem como ser um. Outra coisa que os pesquisadores olharam trabalharam para desenvolver e manter relacionamentos significativos com pessoas de fora da família. 3. Encorajaram a autoconfiança através de estímulos ao desenvolvimento de habilidades e capacidades pessoais. 4. Uniram-se a outras famílias nas mesmas circunstâncias. 5. Desenvolveram
uma aceitação, uma confiança e um entendimento compartilhado de outras experiências. Ou seja, o que foi que fez essas famílias que tiveram os homens da família no Vietnã e eles continuaram com a sensação de ser família, porque eles lutaram por essa família. Então, meu querido, não desista da sua família. A sua família foi algo que Deus lhe deu. Não se esqueça disso que eu estou lhe falando. A sua família foi algo que Deus lhe deu para alegrar a sua vida. A sua família foi algo que Deus lhe deu para que você não fosse sozinho. A sua família foi algo que Deus lhe deu para lhe abençoar nessa terra. A sua família foi algo que Deus te deu para que você pudesse lutar, conseguir, alcançar, para estar do teu lado, para você saber que você não está sozinho. E a sua família foi feita e foi criada e foi formada não por um desejo seu, mas por um propósito do Senhor. Então, se eu pudesse terminar hoje falando alguma coisa, não desista da sua família, porque ela foi o bem mais precioso que Deus te deu. E existe um texto na Bíblia que diz assim, que aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, negou a fé. E é pior do que o inferno. Então, se tem uma coisa que nós temos que aprender com Ana, com Ruth, com Noemi, com Josué, colocar Deus como centro das nossas famílias, para ser uma família notável. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.